Que bom mais uma vez estarmos aqui, hoje recebendo uma pessoa ilustre que vai falar, né? E é responsável pela formação de um atleta de extrema importância num time de futebol. Um líder, é o único, que inclusive vem passando assim por várias mudanças nesse momento no mundo, a sua conduta, a sua forma de jogar. Um baiano que já foi goleiro, já foi jogador, mas com pouco tempo, nosso guru, o professor Newton Mota, mais uma vez, eh, viu nesse profissional uma pessoa que poderia ser um grande treinador de goleiro e não deu outra. Eu estou falando aqui do professor Francisco, ou então Chiquinho Cesózimo, como é mais conhecido no meio do futebol. Professor, muito obrigado pela sua presença. Mota já vinha falando sobre o senhor há muito tempo, tem muita admiração pelo senhor, e em algumas oportunidades, e quando ele falava inclusive de convidar Péricles para vir aqui, ele falava, não, Chiquinho pode agregar bastante aqui, porque é uma pessoa, um profundo conhecedor, e numa oportunidade, que bom que essa oportunidade chegou, vamos chamá-lo para vir aqui. Muito obrigado. Obrigado a você, né, Reginaldo. Muito obrigado ao Mota. O Mota, as pessoas que não conhecem o trabalho dele a fundo, ele não só revela jogador, ele é um profundo revelador de profissionais, né? E isso aqui na nossa terra, na Bahia, falta muito, porque a gente reclama muito que os estrangeiros estão entrando no Brasil, mas na Bahia, os interestaduais também estão tomando conta do espaço que, na época dele como dirigente do Vitória, não tinha esse espaço, porque ele dava oportunidade Entendi. e propiciava essa situação para que nós pudéssemos evoluir na nossa profissão. Sim, E aí, além de revelou treinadores, preparadores físicos, treinador de goleiro, fisiologista, né? Tudo assim. Você vê hoje no nosso Salvador quantas faculdades de educação física existem. sim. Muitas. N. Aí o jovem sai da faculdade, ele não tem oportunidade nos clubes. Ah, Tem que ir até eles para fora, alegam né? assim, é porque ele não está preparado. Qual o jovem que inicia em qualquer profissão que esteja preparado? É necessário uma Uma oportunidade. oportunidade. Então, eu posso falar isso aqui agora, não é crítica a ninguém, Sim, sim, sim. mas é uma situação que acontece e acontece em todo o estado no Brasil, né? Tá Sim, acontecendo. tem acontecido isso. Mota, boas-vindas ao nosso convidado. Prazer grande receber Chiquinho. Chiquinho é uma pessoa que esteve no ápice da divisão de base do Vitória e passaram pelas mãos dele grandes goleiros que brilharam e trabalhou com grandes goleiros do profissional, tem um trabalho bonito, acompanha há 4 anos Pérez Chamusca, então é uma pessoa assim muito preparada e que é um prato cheio para participar do nosso programa, porque foi um atleta de base, entendeu? E virou um grande treinador de goleiro, chegou à seleção brasileira, e de forma que para nós é uma honra, um prazer muito grande ter Chiquinho conosco. Ah, que bom. Pedro, É um prazer muito grande. É sempre. Cada podcast aqui para mim é uma aula, não só com meu pai e com Mota, que são duas pessoas de muita experiência no futebol, mas com os convidados também. E Chiquinho aqui, eu não tenho dúvidas que vai ser um bate-papo muito interessante. Aqui nos bastidores já teve muita coisa interessante, eu tenho certeza que vai ser legal. então, Chiquinho, eu vou te provocar. Eu sei que posso fazer isso, porque experiência você tem à vontade. E vamos falar desse goleirão que todos nós conhecemos, que é o Noia, mas que é um goleiro que apesar de ter provocado um movimento, uma nova forma de jogar no futebol mundial e repercutiu aqui no Brasil, de vez em quando comete alguns erros. Vamos dar uma olhada, eu vou pedir a Pedro para colocar num lance em que ele errou. O goleiro pode errar, né? Vamos conversar Ser sobre isso humano, depois. né? É ser humano, pode errar. Quando toca lá atrás, ia pro Neuer, vai ficar curta não, Neuer. Ih, vai sair o seu mercado, Neuer.
E o David que está em posição irregular. Se não, faria isso aí, ó. Um gol. Gente, mas o Manuel Neuer... Tá bom, Pedro. Foi bem, Chiquinho. Nós trouxemos, tem pouco tempo aqui, Emerson Ferretti. Nós até falamos um pouquinho sobre isso, mas eu quero provocar isso ainda, porque eu acho que cada vez está mais recorrente alguns erros de goleiros, de grandes goleiros. Agora, inclusive, nessa Copa Mundial de Clubes, o próprio Neuer, ele cometeu alguns erros, não tomou o gol, mas poderia ter tomado. Você não acha que, de certa forma, eu acho até que você vai puxar o saco dos goleiros. Não está tendo um exagero, né? Ou uma inversão de função, sabe? Dos goleiros. O goleiro, ele não teria o papel principal de defender, de evitar o que se tome o gol, porque essa ideia, ou esse exagero, a meu ver, né? Vamos dizer assim, no papel de construção do goleiro. Fique bem à vontade, como a gente até já conversou nos bastidores aqui, temos o direito de errar e de não concordar, entendeu? Fique totalmente. Eu sei também que no futebol existe não é, Mota? Um modismo também, de vez em quando existe um momento que todos apontam para um lado, né? Mas eu queria lhe ouvir. É que é o seguinte, o futebol, ele vai mudando e vai mudando as características. Só que tem que ser treinado isso, certo? Tem que ser treinado. No caso desse erro aí que aconteceu com o Neuer aí, com certeza esse jogo, onde a equipe estava muito fácil, o time fácil, ele estava ganhando de 2-3, aí ele deu a condição de ele arriscar. Eu vou arriscar aqui, se eu estou ganhando de 3-0, estou ganhando de 4-0, ou vou jogar com um time inferior, como ele sempre jogou em clube grande, em seleção grande, ele vai errar, mas depois ele vai acertar e segue em frente. Agora, o que acontece muito no futebol brasileiro, vamos falar do brasileiro e do futebol mundial menos, porque tem uma frase que eu uso sempre, o goleiro tem que jogar para a equipe, mas a equipe tem que jogar para o goleiro. Se não tivesse essas duas coisas, não funciona. Não adianta o treinador de goleiro ficar treinando, não, eu vou trabalhar meu goleiro com os pés, que ele vai sair jogando com os pés. O trabalho com o treinador de goleiro ali, ele não tem pressão, não tem situação real de jogo, ele tenta simular o máximo possível uma situação de jogo, mas ele não consegue. Então, o treinamento de goleiro, ele tem que ser integrado com os seus colegas, para ele poder melhorar a qualidade de passe dele com os pés, melhorar a tomada de decisão dele com os pés. Eu já trabalhei com um goleiro que, excepcionalmente, com os pés, ele é super habilidoso. Eu posso citar o Júlio César, que foi da Internacional e do Flamengo. Sim. O Júlio César botava uma 10 nele, você ia olhar, é meia. Sim. Mas quando ele, na época dele, ele jogava no Flamengo ou jogava no Internacional, não existia esse jogo. Então ele não participava do jogo. Mas ele tinha condições de jogar. E já ao contrário de hoje, você pega um goleiro que ele não tem a habilidade técnica que o Júlio César tem, que o Neuer tem, que o Everson do Atlético Mineiro tem, que o Ederson tem, mas você faz aquele treino integrado e massifica e repete, treina, ele vai chegar a uma situação que ele vai jogar tranquilamente com os pés, vai ter segurança de jogar com os pés e construir a jogada. Porque hoje você necessita de seu goleiro que ele construa jogadas. Porque tem situações no jogo que ele construa as jogadas. Agora, como você falou, existe exagero. Sim. Aí eu vou para um jogo mais recente. Aí eu vou perguntar a vocês. Jogou Flamengo e Bayern. Quem foi que deu mais chutão, mais jogada para frente? Foi o goleiro do Bayern, Neuer, ou foi o Rossi do Flamengo? Se você recorda do jogo. Sim. Sim. Quem fez mais essa ligação direta para frente? Foi o Neuer, né? Exato. E o Neuer jogava onde? No Bayern. Só que como você fala. Eu acho que você tocou até uma coisa extremamente importante que serve para o goleiro brasileiro. Porque aqui no Brasil, Mota e Pedro, é uma impressão que eu tenho que nós, em algum momento, a gente copia, mas copia de uma forma mais fechada, sabe?
hoje no Brasil é difícil você ver um goleiro se arriscar a dar um chutão. E nesse jogo especificamente, eu até comentando com a gente estava Sim. assistindo lá na empresa, eu estava comentando com o Josimar, falando, ó, tá aí, é um grande goleiro que sabe sair muito bem com os pés, mas em vários momentos ele fez uma ligação direta. E hoje é muito difícil você estar vendo isso aqui no Brasil, porque o Brasil tem hora que fecha naquela ideia de que a bola tem que voltar, roda pelo goleiro, vai pro lateral, vem pro volante, volta pro goleiro de novo. E numa situação, quer dizer, nós estamos, eu acho que meio que engateando ainda nesse processo e tá um pouquinho confuso, sabe? Porque em algumas situações, isso até em determinado momento aconteceu com a própria seleção, você traz o time, né? O time adversário, para essa situação, você vai para uma linha alta e, na verdade, se a bola está mais próxima do goleiro adversário, é mais fácil, é mais arriscado de que aquele time tome um gol. Então, de certa forma, você contraria a teoria de que para você não tomar o gol, a bola tem que estar mais distante, entendeu? Eu não sei, Mota, se você concorda, o que é que você pensa sobre isso aí? Queria ouvir a sua opinião. Bom, nós temos até aqui em Salvador goleiros que têm agrega o seu nome Neuer, porque Neuer passou a ser referência, Referência, um sim. dos maiores goleiros de todos os tempos, e a autoconfiança dele é muito grande, entendeu? Então, esse excesso de confiança faz com que, às vezes, ele relaxe. Agora, o futebol hoje é necessário, é preciso que os times saiam tocando, porque é muito disputado e, às vezes, é arriscado. Quando se comentamos aqui num jogo de que ele estava fazendo a ligação direta, porque ele estava percebendo que o adversário encaixou bem a marcação e tem determinado momento que você tem que esfriar, entendeu? O ímpeto do adversário, fazer com que o adversário, que o time possa respirar melhor. Então ele prefere arriscar 50% de chance lá do que estar tentando sair no risco. De forma que eu acho que não é para se jogar tanto. Tem horas que se exagera. E os goleiros de formação, inclusive, eles não estão, vamos dizer assim, trabalhando o desenvolvimento de lançar uma bola de mão, o meio de campo, dele fazer um lançamento longo, como a gente vê goleiros, o próprio goleiro do Flamengo, por exemplo, é muito bom de pé. E às vezes ele gera um contra-ataque que resulta até em gol. Então, os goleiros hoje dá um toquinho para o zagueiro, então ele não treina, ele não exerce o desenvolvimento de lançar um lançamento mais longo, que isso é muito importante para um goleiro. Mas nós tem crédito, porque Sem ele dúvida. já salvou as suas equipes, não só a seleção alemã, como o próprio Bayern, muitas vezes, mas ali foi um excesso de confiança. Foi talvez uma irresponsabilidade técnica ali. E Pedro, o que é que você acha sobre isso? Eu acho que, na verdade, esse excesso está causando uma confusão muito grande que gera esses erros, né? Falando no geral mesmo, e principalmente do futebol brasileiro, a gente está vendo que não está acontecendo de fato uma ponderação do jogo que você vai conseguir sair jogando com o goleiro do jogo que você tem que dar o chutão. Eu acho que o jogo do Ou até o Flamengo, momento, né? exatamente, o jogo do Flamengo e do Bayern que ele citou é perfeito para a gente entender isso, porque você vê, Neuer, que é um goleiro que, como o senhor falou, puxa esse movimento de sair jogando, ele estava dando chutão. Só que o goleiro do Flamengo não estava dando chutão. Então eu acho que está faltando, de fato, essa ponderação. Não, tem jogos que de fato você vai conseguir sair jogando, que você vai colocar ali a tática bonitinha de sair com o goleiro, que é de fato um jogo bonito. Eu particularmente gosto de ver um jogo quando o goleiro participa saindo ali, só que é muito arriscado. Tem jogos que você de fato não vai conseguir impor isso, né? Porque, na verdade, o objetivo do goleiro sair jogando é para que, de alguma forma, você consiga criar uma Superioridade. Um superioridade jogador a mais, numérica, né? né? A ideia seria basicamente essa, né? É o goleiro linha do É, futsal, né? Você é. tá com mais um E ali. sem querer interromper vocês, interrompendo, né? E é o seguinte, isso vai muito da leitura do goleiro. Por exemplo, eu
odeio jogar com um goleiro que não tem o entendimento do jogo. Tem. E o goleiro que tem entendimento do jogo, você ganha vantagem. Agora, em cima de tudo isso que a gente falou, eu já vou fazer outra pergunta. Você já viu decisão de Libertadores, decisão de Mundial, decisão de Champions League, decisão... O goleiro ficar, o cara pressionando na frente, ficar tocando, voltando, tocando, voltando? Isso mesmo. Lembra? É. Ele pega e joga a bola pra frente. Por quê? Porque se ele tocar aqui, ele errar, perder, ele vai perder o jogo, acabou. Não tem outro jogo. Mas o que acontece muito, que está acontecendo muito, são jogos de 3 pontos ou jogos tipo o Flamengo, que ele é a equipe, por ter os melhores jogadores, ele é superior ao adversário. Então dá margem dele jogar. Porque se ele errar, tomar um gol, ele vai lá na frente e faz 2, 3. Mas aí que eu falo para vocês que tem que ter o entendimento do jogo. Quando você tem um goleiro que tem o entendimento do jogo, você vai levar vantagem. E o Neuer teve entendimento do jogo, que é um jogo decisivo, um jogo que não podia errar. Ele fez uma ligação direta. Aí o Flamengo começou o quê? Jogando curto, tomou 2 gols logo, porque perderam bola próxima ali e tomaram o gol. Correto? Infantis, inclusive. Mas foi erro de leitura de jogo, né? Leitura de jogo. Quando você tem jogadores, além deles serem bons jogadores, ele ter uma excelente leitura de jogo, você leva muita vantagem do seu adversário. Então, não é só o jogador de linha que tem que ter leitura de jogo, né? O goleiro é uma peça importante nesse processo. Exatamente. E principalmente agora nesse processo desse novo papel de também construir, né? E outra coisa que eu falei para o treinamento faz o que o cara construa a confiança dele. Se o goleiro treina integrado com seus colegas, de ele passar, de ele tocar, de ele voltar a bola para ele tocar de novo, de ele fazer lançamento médio, fazer lançamento longo, se ele está treinando, ele vai adquirir confiança para que na hora do jogo ele faça o papel dele correto, certo? Agora com o entendimento do jogo, como você Exatamente. falou, né? E não fazer isso sempre, mesmo com confiança, Por isso. porque mesmo com confiança você pode cometer um erro. E qual é o entendimento de jogo em jogos decisivos? É que qualquer erro você vai tomar um gol, você perde o jogo e perde o título. E perdeu, e está desempregado em algumas situações. Pedro, eu queria que você colocasse um outro segundo vídeo. Filipão, ele fala de um treinador. Eu não sei se você chegou a trabalhar. Você passou muito tempo no Grêmio. Eu não falei aqui, peço até desculpa, né, da vasta carreira de Chiquinho. Até me perdoe, mas Chiquinho tem 7 anos de Atlético Mineiro, uma outra quantidade no Grêmio também. Já trabalhou e formou excelentes goleiros, como o próprio Vitor do Atlético Mineiro, como Cássio, que foi para o Corinthians, mas começou. É uma lista. Eu não Fale pra gente aí, vai. Eu quero que você mesmo fale os goleiros que você trabalhou. Aqui no Brasil. No Vitória, quando minha começa a carreira, Vitória, eu peguei o Fábio Costa, o Paulo Mussi, o Juninho, o Felipe, o Vitor. Só fera. Né? E no Vitória aconteceu um fato no ano de 2002. Nossos 4 goleiros eram 4 goleiros formados na base do Vitória. E tudo ex-goleiro do Mota. Era o Paulo Mussi, Juninho, Felipe e o Vitor. Eram esses 4 goleiros que eram os goleiros do Vitória naquele ano. Né? E todos os clubes, a gente fala muito... Do Vitória você foi para o São Caetano. O São Caetano. Aí do Vitória para o São Caetano. São Caetano eu fui para o Atlético Paranaense. Aí depois fui para o Grêmio. Aí do Grêmio fui para o Atlético Mineiro. E entre Grêmio e Atlético Mineiro eu fiquei 2 anos e meio na seleção. Né? E agora estou no mundo árabe, né? Você já tá há quanto tempo no mundo árabe? Essa eu vou para a 5ª temporada lá. Al Nassr. Al Nassr, Al Taun e o Neon agora, que esse time que nós conseguimos que ele entrasse na liga principal, né? Esse período sempre com o Pedro que chamou? Não, eu fui para o Al Nassr com o Mano. Com o Mano. E essas 4 últimas temporadas, que essa é a 4ª temporada, eu tô com o Chamusca. Na seleção você teve com o Mano? Com o Mano Menezes, Na época os goleiros da seleção... Passamos muitos goleiros na seleção, porque nessa época que o Mano foi contratado, ele foi contratado por Ricardo Teixeira,
para fazer um processo de renovação na seleção. Que a equipe já com a idade avançada e ele queria renovar. Foi quando você teve na seleção olímpica. Foi quando a gente foi para a seleção olímpica. Então, nessa época, teve Júlio César, o Gomes, o Vitor, o Jefferson, o Neto, Rafael Cabral, Cássio. Você vê, tem outros também que agora não estou me recordando, mas a base Você dessa. trabalhou só com fera, hein, né, Otto? É, Desde o início, Só inclusive. com Aqui. fera. né? Agora, Reginaldo, Chiquinho falou uma coisa aí sobre que a Bahia não está formando grandes profissionais. A Bahia formou grandes treinadores de goleiro. Sim. Hoje nós temos Luciano Oliveira, que está em Portugal. Luciano Júnior, né? Luciano O Júnior. Velho Bimbo, um abraço para o Velho Bimbo. A gente teve Ricardo Palmeira, também tem É um Ricardo grande Palmeira, que é profissional. um grande profissional. Tem Cláudio Cerqueira, que está em Goiânia, que são pessoas que tiveram oportunidade e que justificaram essa oportunidade e se destacaram no cenário. O Ferreira, que hoje está no Ferreira. Vitória. Exato. Agora, eu queria perguntar a Chiquinho, porque eu queria até aqui parabenizar ao Galícia. Eu sei que o Jacuipense fez a parceria com o Vitória e o Itabuna. Então, na realidade, eu torci para o Itabuna subir para a primeira divisão, mas acabou sendo o Galícia. E o Galícia foi campeão com Edson Fabiano. E um nós treinador entrevistamos aqui. exclusivo de base, a quem a gente parabeniza aqui. Mas eu queria de Chiquinho a primeira grande oportunidade dele, porque ele estava no Vitória. E quem levou o Chiquinho para trabalhar, para lançar no cenário nacional, não foi uma pessoa de fora, foi nada mais, nada menos do que Mário Sérgio. Então eu gostaria que Chiquinho falasse assim, principalmente no início, porque teve Mário Sérgio, foi uma pessoa que foi um padrinho seu, o próprio Mano Menezes também, mas me fala um pouco assim das oportunidades que você teve no São Caetano, quem foi que ele levou, depois no Grêmio. Então, me fale um pouquinho aí desse começo de sua história. Na verdade, teve 3 pessoas que foram importantes na minha carreira, assim, né? Agora, primeiro foi o Mário Sérgio, como profissional, que ele me levou pro São Caetano, depois me levou pro Grêmio, né? E é uma figura maravilhosa, um cara espetacular, um cara de uma humildade. Para o nome dele, as pessoas que não conheceram o Mário Sérgio, achavam temperamental, explosivo, cara. Nada, um cara simples, humilde, era, por favor, você pode fazer. E era um cara assim que eu sinto a saudade muito grande dele, que é uma pessoa maravilhosa. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mano Menezes, que é um cara também que as pessoas que não conhecem Mano, sisudo, tá mais um cara no dia a dia, amigo, um cara leal, um cara que no futebol é muito difícil ter isso. Ele odeia a panelinha de ficar centralizando, haja vista ele na seleção. Ele me levou um baiano, tinha um paulista, tinha ele como gaúcho, né? E um carioca, muito diferente de outros que chega lá, vou levar só a minha turma aqui e acabou. Então ele sempre levou pelo profissionalismo, Pelo mérito mesmo. né? E agora, agora o meu amigo de mais de 40 anos, que é Pérez Chamusca, ele me chamou para trabalhar e a gente está trabalhando lá já tem 4 anos e tivemos grandes resultados, né? O último resultado agora, a gente foi campeão da segunda liga lá, com a campanha assim inquestionável, com 14 pontos de diferença do segundo colocado, com números expressivos, números que nunca ninguém bateu, e agora a gente está voltando para outra situação de outro desafio. Com goleiros pegando pênalti. Com goleiros árabes defendendo pênaltis. Né? E na minha carreira eu fico feliz, porque, no Vitória eu fui pro profissional Goleiro árabe. Mas no Vitória eu subi pro profissional, que nós fizemos um torneio na Alemanha e na Holanda, e o goleiro era Fábio Costa. E Fábio pegou pênalti lá, foi destaque. E na final, no torneio na Holanda, ele defendeu o pênalti, nós fomos campeões. Aí eu fui pro profissional. Aí eu fui pro Grêmio, o nosso goleiro
no último minuto lá, pegou o pênalti também, a gente ganhou. O Vitor defendendo o pênalti, que tá o Brasil todo e o mundo todo viu como foi aquela situação. Agora meu goleiro árabe também defendeu pênaltis. Então é uma situação que aos jovens treinadores de goleiro e para os goleiros, o pênalti é totalmente treinável. Aquela história que fala que pênalti é loteria, não é loteria, não existe loteria em pênalti. Pênalti é treinável para o jogador de linha e para o goleiro. Porque para o goleiro, inicialmente, ele tem que treinar diariamente para ele diminuir aquela ansiedade e não sair bem antes, porque senão o cobrador muda o canto. E aquela história que ficam o tempo todo divulgando. O analista vai lhe dar no canto que o cara bate. Os grandes batedores de pênalti, ele tem 3 situações para bater. Ou ele bate no canto direito, no canto esquerdo, ou ele bate no meio. Ele vai estar ali é uma guerra psicológica que o goleiro ele tem que participar dessa guerra psicológica de estando frio, né? E isso, a frieza dele vai aumentar ainda mais se ele estiver preparado. Onde é que ele vai estar preparado? Na hora do jogo ou na hora do treino? Que ele vai se preparar? É na hora do treino. Na hora do treino se prepara. Se prepara para na hora do jogo ele estar pronto. É. Então, pênalti, então o pessoal do lado aqui que o Vitória disputava em torneios, ia para pênalti, ele enchia o saco da gente, do treinador, não vai treinar pênalti não, na hora você vai ter cobrança de pênalti, o cara tem que saber bater pênalti. O goleiro tem que saber pegar pênalti, porque ele tem que treinar. Se ele não treinar, ele não vai. Acho que tudo na vida você tem que treinar, né, cara? Exatamente, na vida. Aquela frase, né? Não há nada melhor para se construir a confiança do que o trabalho, né? Sim. E a repetição, né? E a repetição. Eu acho que você falou uma coisa importante aí, inclusive. Deixa o Mota pode falar mais, eu não deixar ele falando aí, que ele vai falar bem disso aí, que ele sabe demais. Então fale. Não, eu vi que vai cair um vídeo aí na frente que é muito oportuno. Mas antes de você falar aqui, eu queria ainda continuar com essa Então questão. vamos ver esse vídeo aí, porque sobre essa de repetição, de treinamento, porque nós ganhamos grandes títulos no Vitória e no Bahia também, entendeu? Nós ganhamos Copa Nike, nós ganhamos o Torneio Philip, torneios importantíssimos nos pênaltis. O pênalti é fundamental. E nós trabalhávamos pênalti muito. Chegamos a um ponto de que a gente, quando fazia jogo amistoso, a gente combinava com o time adversário de ter pênalti, para durante o ano, o tempo todo treinar pênalti. Pênalti não é uma coisa para treinar só na semana da decisão. Pênalti é uma coisa do dia a dia, entendeu? Aí a gente tinha obsessão em ganhar a disputa de pênalti. Então, torneios assim como Copa Nike, entendeu? Torneio como Torneio Philips, Dallas Cup, a gente ganhava nos pênaltis, entendeu? De forma que o pênalti, hoje o futebol, seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores, seja todos os torneios têm pênalti. Então nós da base temos que fazer bons batedores de pênalti. É claro que tem goleiros que têm característica de pegar pênalti, facilita. Dida um show para pegar pênalti. Então, goleiro grandão, braço comprido e bem treinado, é difícil uma disputa de pênalti Dida não pegar pênalti. Entendeu? Felipe, Fábio Costa, Juninho, são goleiros, Daniel Flumian, que hoje é um coordenador lá do São Bernardo. Daniel Flumian foi um goleiro que pegava pênalti. Nós ganhamos uma disputa importante contra o Juventus de Turim, na Itália, e Daniel Flumian pegando pênalti. Então, treinar pênalti é treinável. E nós temos que treinar pênalti. Isso aí é importante. Isso tudo é repetição. Isso tudo é desenvolvimento. Não podemos confiar Esse em mito sorte. ali que pênalti é sorte não existe. Não existe. Quer ver? Eu vou lhe contar no fato, o Atlético Mineiro, a gente foi campeão da Libertadores e a gente foi para a semifinal e a final, disputa de pênaltis. E todo o término do treino tinha os jogadores batendo pênalti, os goleiros pegando pênalti e até o final. E o nosso goleiro pegou pênalti nas quartas de finais, nas semifinais e na final. E fomos campeões, com penalidades. Agora, Mota, como você estava falando aí, além do goleiro de ter o perfil físico apropriado, de ser rápido, de ser arrojado, Chiquinho colocou uma outra situação que eu acho que é importante também, que é em relação à questão da frieza, né? De você ter a preparação mental
para num determinado momento não dar dica para o batedor, né? Na verdade, porque a impressão que me causa é que hoje os batedores eles sempre estão esperando o goleiro tomar uma posição para aí sim vai ficar fácil, né? Só empurrar, né? Exatamente. No passado até grandes batedores como Marcelinho Carioca e outros aí faziam isso aí com muita maestria, com cavadinha e tudo mais, porque os goleiros eles acabam se antecipando, tentando se Isso mais rápido, né? então você acredita que, na verdade, você como treinador de goleiro, você acha que o goleiro tem que esperar até o último momento para poder tomar uma decisão ou reagir? Ele tem que tomar uma atitude ou ele tem que reagir e apostar muitas vezes no erro do batedor? Qual é a sua... É uma coisa bem complexa. Você vê, e isso depende muito do jogo, depende muito do batedor, né? Por isso que eu falo para você, no treino o goleiro vai adquirir tudo isso. Porque tem jogador que ele abaixa a cabeça, vem e chuta. Tem jogador que vai para a bola olhando. Então o jogador confia muito na sua potência do seu chute. E Ele solta abaixa a a cabeça, perna. vai solta, bate cruzado. Então essa hora aí, o goleiro ele pode tomar essa iniciativa de sair antes. Mas se ele vem um batedor que vem olhando para ele tem que diminuir a ansiedade dele e não cair antes. Esperar para quando o cara chegar próximo da bola, ele tomar uma decisão. Então existe a técnica de fato. Lógico, a preparação toda. Você vê uma entrevista do Tafarel naquela Mundial de 94, ele falou assim, pô, os 3 primeiros pênaltis eu estava me antecipando muito, saltando muito antes. Aí eu fui pro canto, respirei e segurei. Quando eu esperei mais um pouquinho, eu dei para fazer a leitura corporal, aí é outra coisa que eu falo da tomada de decisão, né? O goleiro que sabe interpretar bem o jogo, ele vai olhar o enquadramento do corpo do batedor, a posição dos seus pés. Tudo isso, na hora da cobrança do pênalti, o goleiro tem que estar ali em milésimos de segundos, pensar tudo e tomar aquela decisão rápida. Mas para que ele possa melhorar a sua decisão, o que ele tem que fazer? Treinar. E goleiro mais do que todo mundo, né? Porque às vezes o goleiro, a gente vê que tem muitos bons goleiros que ficam 1, 2 anos na reserva ali e só treinando, 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 treinando e em uma oportunidade muda a vida. Entra no jogo ali frio para pegar um pênalti, mas se ele tiver preparado, treinando firme, ele pega. Não é uma posição difícil. Já joga um, né? Há pouco tempo a gente aprovou um goleiro aqui no Vitória, um garoto, até Pedro. Mandar um abraço aqui para ele, para o pai dele, que é lá de Rondônia. E conversando com o Vitor Miller, que foi quem o aprovou. E aí, ele inclusive tem uma passagem pelo Bahia. Aí eu conversando com ele, aí Vitor Negão me falou assim, Reginaldo, ele tem um perfil físico muito bom, jogador de 13 anos de idade. Tem um perfil físico muito, muito bom. Tecnicamente ele já tem um trabalho, porque de qualquer forma já passou por um clube. Então a gente vai ficar com ele aqui. Agora ele precisa ser trabalhado e ele precisa se soltar mais, ele precisa ser um pouco mais arrojado, ele é um pouco tímido. Falando sobre essa questão, o psicológico, sem dúvida nenhuma, é importante para o goleiro. O goleiro que vinga mais é aquele goleiro mais quietinho, mais caladão, mais tímido, ou é aquele goleiro mais arrojado? Porque tem os dois perfis, né? Tem até brincadeira em relação a essa questão de goleiro. O que é que você acha? Ou não tem esse padrão? Eu acho que isso vai muito da personalidade do jovem, né? Tem jovem que mais é introvertido, mais tímido. Por exemplo, o Mota pode dar a declaração do Fábio Costa que quando tinha 12, 13 anos era super tímido, introvertido, e que depois foi se soltando, né? E virou o goleiro espetacular que ele foi ao longo da carreira dele. Por exemplo, eu trabalhei 12 anos com um goleiro, o Vitor. O Vitor é de uma educação, de uma inteligência, você vê. Ele virou diretor executivo do Atlético hoje. Então é um cara que a postura, a fala dele
né? Sempre soube se comportar bem, falar bem. E também eu já trabalhei com goleiros também temperamentais, né? Que pessoalmente eu não gosto muito, porque esses caras muito explosivos, muito temperamental, na hora da decisão ele vai cometer falhas e falhas grotescas e vai você perder. Então eu acho que o goleiro tem que ser mais para frio, Mais mais estabilizado. estabilizado. Eu costumo usar uma frase para meus goleiros: eu não gosto de goleiro 220 volts, eu gosto de goleiro 110. Goleiro 220, ele fica agitado, tá ali agitado, numa hora ele vai entregar. Então, o Mota pode falar desses goleiros todo Vitória, teve o Dida, o Fábio. O Fábio entrava num jogo, deu ao estádio querendo cair em cima na cabeça dele, ele tava ali, parecia que tava no quintal da casa dele. O Dida também assim. Não é isso, Mota? Tranquilões. O Paulo Múcio também, o Juninho. Então, Felipe. Então, eu prefiro essa característica. Eu até brinco, né? Eu prefiro o goleiro 110, não 220. Menos transpiração, mas mais estabilidade. Exatamente. Aí Mota pode completar aí. Dida era muito frio, né, Mota? Gelado. Dida é conterrâneo nosso. Eu sou daqui da cidade do interior da Bahia, chamada Irará, de onde Dida também. Esse é do nosso amigo Amadeuzinho. Amadeu, meu amigo, vi Amadeu hoje de manhã. Amadeuzinho, nós jogamos junto Vocês jogaram juntos? no Bahia. Foi? Aí ele jogou, eu treinava e assistia ele jogar. Para falar com ele. Pois bem, e Dida, rapaz, Dida quando vai lá em Irará, ele quase não bota a cabeça fora. Ele é na dele, ele fica na casa lá dele, da sogra, na verdade, né? A esposa dele, inclusive, é afilhada de meu tio, Lúcia, para quem eu mando um abraço. E ele é um cara extremamente assim sereno, assim muito tranquilo, muito estabilizado, muito equilibrado. Pessoa de educação incrível, né? Uma pessoa, porque na verdade, pegando até esse gancho que você falou, de repente o goleiro, quando transpira muito, ele faz até aquele marketing para a torcida, né? Mas na realidade, um atleta que no primeiro momento ele aparentemente ele é tímido, não quer dizer que ele não tenha ação, que ele não tenha atitude, né? Você até deu um exemplo de Vitor, que pelo que você falou, me parece ser um gentleman, uma pessoa de extrema educação também, né? Que hoje ocupa um cargo, inclusive, de gestão. Então, para ele chegar nesse nível, sem dúvida nenhuma, é um cara que tem atitude, é um cara que tem boa formação. Então, nem sempre falar pouco não quer dizer que a pessoa tenha ação, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o goleiro precisa ter muita atitude, porque ele é único. Vou pedir aí a nosso amigo Pedro aí para soltar aqui, Filipão falando de Renato Gaúcho. Qual a opinião tua a respeito do Renato, que foi o técnico foi mais longe nesse Mundial? Você conhece muito bem o Renato. O que você pode falar sobre ele, sobre o futebol brasileiro, na sua opinião? Sai fortalecido desse Mundial de Clubes? Bem, muito mais fortalecido do que o início da competição. Nós não imaginávamos, nós que eu digo, principalmente a imprensa, as pessoas que trabalham no futebol, não imaginavam que uma equipe como a nossa do futebol brasileiro pudesse chegar entre os 4 finalistas. Não é só o Renato, é a sua equipe de trabalho, a forma como ele conduziu, os jogadores que merecem esse nosso respeito, esse nosso agradecimento, porque está sendo mostrado mais uma vez que nós temos condições. Nós, que eu digo, são todos os brasileiros, através do estudo, através do trabalho, através da dedicação, de chegarmos onde sempre chegamos. Obrigado. E aí, Mota, o Mundial, de certa forma, foi bom para o Brasil, né? Não só para os clubes brasileiros, mas para o Brasil, inclusive até para a própria seleção brasileira. Eu acredito que... Foi muito bom e resgatou assim uma confiança maior, entendeu? O próprio Renato, que é muito, vamos dizer assim, contestado, que é boleirão, de que não é bom em tática, que Renato não estuda, entendeu? E de forma que ele tem provado ao longo da carreira que ser um grande treinador não é só conhecer tática. Ele pode ter diversos treinadores, é muito fácil você hoje
saber tática. Mas o treinamento tem que ter liderança, companheirismo, você dá ânimo e entusiasmo a um grupo, entendeu? Como se fala na gíria, o vestiário tem que estar unido, acreditando. Então, todas essas atitudes, entendeu? Principalmente nos momentos difíceis do clube ter espírito de reagir, de jogar. E Renato tem sido um treinador assim muito bom para isso, porque ele tem feito grandes campanhas, tem ganho títulos, tem grandes vitórias e essa competição, principalmente ele, foi o grande vencedor. Foi uma pessoa assim que voltou assim com a moral. Muita gente questiona que ele não teria condição de ter um treinador de seleção brasileira. E o Brasil foi campeão do mundo com Feola, entendeu? Um treinador que o pessoal brincava e dizia até que ele cochilava no banco. Mas Feola era um paizão e ele tem bom olho, um treinador que enxerga o jogo. Isso não precisa saber de tática, porque tem muita gente que sabe tática, principalmente alguns jovens treinadores, que sabem tática, mas não sabem como empregá-la, e não tem liderança, não enxerga jogo, mexe mal, escala mal. Então, o Brasil mostrou de que a grande diferença para os grandes times do mundo é que os nossos jogadores precisam ser um pouquinho melhor trabalhados na base, entendeu? A gente tem que substituir nos treinamentos o que nós perdemos. Nós perdemos no futebol no colégio, na rua, entendeu? A gente precisa mais. O Brasil continua sendo um grande formador e alguns times, entendeu? Fortes da Europa são times que marcam forte, mas que têm boa técnica. Nós vimos gols assim em que os atacantes não precisaram usar violência, entendeu? Usar a técnica. Então, melhorar um pouco a qualidade técnica dos nossos jogadores para que eles possam continuar dando ao Brasil a hegemonia do país que mais forma no mundo. E é aquilo que a gente vem falando, né, Mota? Falei com você ali fora do ar. Eu tenho esse pensamento já há mais de uns 5, 6 anos, não sei quando que começaram esses campeonatos. Esse campeonato brasileiro de sub-20, sub-17, ele está atrapalhando muito a formação de nossos jovens jogadores, porque eles jogam 2 vezes na semana e além desses jogos no meio de semana, eles têm as viagens, e as viagens são de ônibus. Qual o tempo que esses jovens têm para treinar? E então nós estamos. Aí todo mundo está falando, o brasileiro está perdendo a técnica. Está perdendo a técnica por quê? Esse jovem, ele passa o tempo todo em competição, não tem tempo para treinar, não tem tempo para errar, para aperfeiçoar, né? E quanto mais ele ter tempo de ir fazer um jogo no bar, ou fazer um jogo na escola, ele não tem tempo para nada. É só competição, competição, competição. E eu vejo que ao longo dos anos tem diminuído muito a qualidade técnica do jogador brasileiro em decorrência dessas competições, que eu sou totalmente contra. Você poderia fazer como você sempre fez, torneios, né? E a outra parte seria para desenvolver a capacidade técnica, tática, física, que é muito importante, e a qualidade emocional. Também. O garoto ele joga quarta, joga domingo, aí quando eu sei que eu já estou na outra parte da pirâmide, quando chega em cima, aí o moleque vai lá, não chuta a bola direita com a perna esquerda, não chuta com a perna direita, não sabe cabecear, perde a noção de espaço, porque quem não treina, quando eu estava falando, não é saudosismo, mas nós tínhamos 2 turnos durante a semana que os jogadores iam trabalhar a perna contrária, trabalhar o cabeceio, trabalhar a cobrança de falta, trabalhar a cobrança de escanteio. E nós discutimos isso em reuniões que a gente fazia entre a gente. Hoje, como é que você vai fazer isso? Você não tem condições de você dar um treino para o jogador que ele jogou quarta-feira à tarde ou à noite, vai pegar o ônibus, viajar a noite toda, no outro dia ele vai chegar morto de cansado, ter que descansar, no outro dia ele vai fazer o trabalho tático para se preparar para o jogo. Aí no outro dia já é véspera de jogo, ele joga. Qual o tempo que esse jovem tem para se desenvolver, para melhorar a sua técnica? Não tem. Eu sou contra. A gente até vai passar um vídeo também do Júnior falando sobre moto, até mandou. A gente vai
que fala muito sobre essa questão, né? De que, na verdade, a gente não está formando. Agora, voltando à questão do Renato Gaúcho. Você chegou a conhecer o Renato Gaúcho? Eu tive a felicidade de trabalhar 2 vezes com ele, meu amigo, né? Uma pessoa assim que é outra pessoa que as aparências enganam. Eu trabalhei com ele no Grêmio, em pleno inverno gaúcho, ele marcava treino 8 horas da manhã. Ficava todo encolhido no banco, aí eu passava pro ele brincando, falava, marca treino nesse horário, aí fica agora todo encolhido e a gente aqui no frio e na chuva. Ele aí dava risada, aí brincava. O jogador que chegava acima do peso, ele pagava R$ 500 por quilo. Então ele era um cara que, amigo, brincalhão, mas na hora da parte séria, era a parte séria. E ele, eu ouvi Mota falando aqui, essa qualidade do treinador hoje para mim, a modesta opinião, é a principal. É saber escolher os seus 11 melhores jogadores, saber escolher a hora que vai substituir e como vai substituir. Renato faz isso, Renato, Cuca. Você vê quem vê o jogo do Bahia agora com o Atlético, que Cuca fez, ele foi feliz na derrota, mas ele mudou a forma do time jogar dentro do jogo, né? E isso para o treinador, qualquer tipo de treinador de base, de profissional, isso é um up espetacular. Porque hoje em dia, qualquer jovem, ele faz um treino, tem a IA aí, chega e fala, eu quero um treino tal, 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 tal. Aí o cara, você treina assim, 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 mostra o vídeo, mas o cara vai lá, prepara o treino, dá o treino. Mas na hora do jogo, para escolher os 11 melhores, e se o jogo não andar do jeito que ele queria, como ele quis, mudar, ele vai colocar quem no jogo? Sentir, ler o jogo, né? Fazer a leitura do jogo. Para mim, isso, por exemplo, o Brasil trouxe um treinador que não esperem treinamentos com ele, o Ancelotti. Mas é um treinador que ele vai saber colocar os 11 melhores e vai saber escolher seu grupo de jogadores. Eu acho até que já começou a fazer isso bem, né? Com aquele zagueiro, né? Que trouxe, tirou da cartola aí. Isso é treino? Isso é o que o Mota acabou de falar. Ter o olhar clínico, né? Isso aí, o Mota, eu estava conversando com o nosso amigo Marcelo Chamusca, que eu não tinha, tinha o quê? 1 ano, 2 anos que eu não via Mota, aí o Marcelo falou assim, rapaz, você vê os times de Mota, toda a dificuldade que ele tem sem dinheiro, aí você vai lá assistir o time dele, você vê que tem bons jogadores, os caras com qualidade, porque isso aí não se estuda, não, isso parece que é dom de Deus. Por exemplo, eu tenho o dom dos goleiros, que eu tive a sorte e felicidade de lançar vários goleiros com 19 anos jogando na Série A do futebol brasileiro. Isso aí foi treino, foi estudo? Não foi? Cita alguns desses goleiros que você lançou aí. Quase todos. Todos foram já novos, né? No Vitória foi o Fábio Costa, foi o primeiro, com 19 anos, Juninho, Paulo Múcio trabalhou comigo o tempo todo, mas no profissional não foi. No meu primeiro ano de profissional, o Nilson jogou com 20 anos, foi o goleiro mais jovem da Série A, né? Aí eu levei isso aí para fora, no São Caetano teve o Luiz, aí chegou no Grêmio, a situação que os goleiros da gente eram um de 22, outro com 18 e outro com 17, que eram os Galato, o Marcelo Groy e o Cássio. Aí eu fui para o Atlético, tinha o Wilson e teve o Cleiton, que hoje é do Red Bull Bragantino, e vários outros. Eu penso assim, eu sempre trabalhei com formação, mesmo estando no profissional, sempre trabalhei com formação. E que você trabalha com formação, se você tem o Pedro que está lá, ele é bom goleiro do sub-20, mas tem Antônio, João, José lá na frente dele. Se eu não abrir espaço para o Pedro ter espaço para subir, para ter oportunidade de jogar no profissional, de treinar com o profissional, ele vai ficar lá e um dia ele vai dizer, não dá mais para mim, eu quero ir embora. Dá espaço. Aproveitando até essa deixa aqui, até como baiano, Mota, eu fico triste pela demissão de Laelso, agora no Sub-20. Também do Ricardo Palmeira, inclusive, que é um grande profissional. Claro que a gente sabe, ninguém tem lugar fixo garantido, né? E futebol roda bastante.
mas vejo uma incoerência muito grande, porque o Laelson acabou em pouco tempo agora de ascender o Vitória para a Série A no Campeonato Brasileiro de Juniores, né, em pouco tempo. Aí dá uma derrapada, pode acontecer por várias circunstâncias, se esquece tudo. Então é absurdo. Eu acho que isso é incoerente. Fica aqui meu abraço aqui para Laelson Lopes, para Ricardo Palmeira também, que é um grande treinador, e outras pessoas que saíram. E essa crítica extremamente construtiva, eu acho que a gestão tem que ter firmeza, não tem que viver só daquele resultadozinho. E não adianta querer jogar a culpa para a base. Eu até acredito que o treinador do Vitória, o Carpini, ele gerou uma instabilidade no clima, até porque, de certa forma, conflitou na base. Ele expôs a base do Vitória. A base do Vitória pode ter problemas, sim, sem dúvida nenhuma, mas não a esse nível que ocorreu. E acho que falta muita. Como você tem a coragem de lançar os goleiros, eu acho que essa atitude de lançar o jogador da base cabe justamente à diretoria, tem que ser filosofia da diretoria. Então, nada de estar terceirizando e falar, não, na base do Vitória não tem um jogador para ser lançado. Será que não tem, Mota? Será que não tem? Você está vendo algum craque jogando no Vitória? Eu não tenho visto nenhum craque jogando no Vitória que naquela base você não consiga pegar um ou dois jogadores e dar uma oportunidade. Agora, de fato, é dar uma oportunidade, sabe? Você fazer um trabalho Lançamento mesmo de de jogador. lançamento de uma forma correta. Então, acho que o Vitória liga aí essa luzinha vermelha. É importante ter cuidado. Não vou falar vermelha, não, até de amarela, vamos ser de atenção, porque não adianta querer terceirizar algumas derrotas, alguns insucessos à base. Eu até diria o seguinte: o Vitória tem sucesso na base. O Vitória na base é Série A, entendeu? E graças a esse que está aqui, Nilton Mota, que esteve lá por muito tempo, e tantas outras pessoas boas também que passaram por lá. Então, o Vitória sempre revelou e é conhecido no Brasil e no mundo por isso, pela base, não é pelo profissional, não, sabe? E acho que o profissional tem que ter muito cuidado para não estar maltratando a base, não estar trabalhando contra o seu próprio time, entendeu? Contra os seus próprios profissionais, que temos bons profissionais lá. Agora o Ricardinho tá lá, é um bom profissional, um jovem que merece o seu. Fez um bom trabalho. Tiano também fez um bom trabalho. Tudo bem, é possível mexer? Tudo bem, né? Mas a gente tem que ter paciência com a base. Eu acho que a diretoria tem que ter paciência com a base. Queria fazer isso aqui, esse pequeno desabafo, porque a gente sente alguns exageros nesses julgamentos. Vou pedir para meu amigo Pedro aí, Pedro, colocar o quarto vídeo, o de Júnior, que ele fala alguma coisa sobre a formação. A gente estava falando sobre a formação. Mas passa muito isso, né? Que eu estava falando. Como é que você Sim. vai cobrar do treinador que ele lance bons jogadores com técnica, se ele não tem nem tempo para treinar? Jogos contínuos. Olha que você aí, quer dizer, Sim. aí o que está acontecendo? Demissões na base que antes não tinha essas demissões todas. De demissão de treinador de sub-15, sub-17, sub-20. Eu acho que hoje o treinador sub-20 no Brasil, ele tem a cobrança, não é igual, mas é bem próxima do treinador profissional, por causa desses jogos excessivos e esse pouco tempo de trabalho. E aí manda embora esses dois excelentes profissionais que eu conheço, o Laelcio e o Ricardo, excelentes profissionais com trabalhos muito bons no futebol brasileiro. Por quê? Pelo resultado. Se ele não tem tempo para treinar, E como é pontual. que você vai cobrar resultado de uma pessoa que não tem tempo para treinar? E nem outra coisa, e ele não, com certeza eles não escolhem. Eu quero esse jogador, eu não quero esse, eu quero esse, não. Você tem esses jogadores, trabalhem aí. Muito mais na base, no profissional também ocorre isso. Mas na base ocorre muito mais do que no profissional. Sim. Júnior, tem conversado, inclusive, muito com o Mota, né? De vez em quando aí por telefone. Isso.
E ele, de fato, tem trazido, assim, bons conceitos. A gente tem utilizado bastante aí esses vídeos que a gente tem postado na internet. Grande abraço para você, Júnior. Esperamos você aqui, viu? O Brasil não quer mais formar jogadores como Ronaldo e Romário, infelizmente. Essa geração não vai ver jogadores mais nesse nível, que conseguia assumir a camisa da seleção brasileira com muita personalidade e qualidade. E por que eu digo isso? Porque hoje os nossos formadores mudaram o perfil. Nós não temos mais nas nossas bases profissionais que são especialistas em fundamentos técnicos. Nós temos agora pessoas especialistas em parte tática e estratégica do jogo. E muitas pessoas me perguntam, mas nós temos grandes treinadores, Júnior, que nunca jogou futebol. É verdade, no futebol profissional. E para treinar profissional, não precisa ser especialista em fundamento técnico. Se você entender do jogo taticamente e estrategicamente, você pode ser um grande treinador de profissional. Mas para trabalhar na base e formar jogadores como Romário e Ronaldo, precisa entender e gostar dos fundamentos técnicos e conhecê-lo profundamente. Precisamos voltar a ter formadores assim. E aí, Mota? Um abraço para Júnior. A gente, de vez em quando, troca, fazemos contatos, né? E ele sempre feliz em suas explanações. Júnior é pernambucano e ele também aborda muito o lado do futebol pernambucano, mas ele fala coisas do futebol brasileiro e mundial. E essa aí é uma coisa interessante, né? Porque trabalhar fundamento é preciso o cara acreditar. Então, o treinador jovem não acredita que trabalhando as partes, o seu todo vai ficar melhor. Então, ele não aprofunda a parte individual do atleta. Ele trabalha sempre no atacado e não no varejo. E a realidade é que a gente vê os nossos jogadores chutando mal, cabeceando mal, nossos jogadores sem fazer verdadeiramente a leitura do jogo, porque o jogador que melhora a sua técnica, melhora a sua confiança e melhora até o seu jogar sem bola, entendeu? Então, a gente precisa de formadores. João Paulo mesmo, de uma maneira assim, satírica, né? Ele botou uma placa no CT que não queremos treinadores aqui nessa parte nós queremos formadores. Então, o Brasil precisa de formadores, precisa de pessoas que entendam que você desenvolvendo, o produto é o homem, o produto é o atleta que realmente faz grandes clubes. E a gente vê, e parar com essas coisas de modernidade, de que tem que ter perfil, e a gente vê um show de jogadores pequenos, assim, como o Vitinha, por exemplo, dando um show de bola na competição. Então a gente precisa de arte, de técnica, de passe bem dado, de gols feito com consciência, com fundamento. O Brasil foi vítima do fundamento, entendeu? O Henrique fazendo gol no Flamengo, entendeu? E você vendo gols assim de jogadores de fora da área, sem precisar de violência, só o jeito, a habilidade. Então, o fundamento é fundamental no futebol. E Júnior acerta em cheio quando os treinadores hoje treinam mais para si do que treinar para o clube. Eles treinam mais para si. E de forma que a gente precisa de treinadores que formem grandes talentos. Já perdemos a rua e estamos perdendo também o treinamento. E aí, consequentemente, a qualidade do nosso jogador cai. É o que Chiquinho estava falando, né, Pedro? Em verdade, de repente você não tem tempo para treinar, ou talvez não seja nem só o tempo para treinar, seja uma questão mesmo de planejamento para o clube. O que é que você acha? Porque, na verdade, é exatamente o que ele falou, e juntando os dois assuntos em paralelo, né? É um ciclo de erros na formação do jogador. O treinador não está conseguindo formar, porque às vezes por falta de capacidade mesmo, mas muitas vezes porque ele é cobrado. Ele precisa entregar resultado. Quando ele precisa entregar resultado, ele precisa armar um time ali para ganhar, e não para aprimorar o jogador. Isso é um erro que faz com que, primeiro, o jogador não evolui, segundo, o treinador não treine para evoluir, sim para o time mesmo ganhar sempre. Então, eu acredito muito que a matéria-prima do futebol brasileiro é muito boa, e acho que a gente sempre vai ter bons jogadores. Acho que a lapidação que está sendo feita errada é justamente porque
tá se perdendo isso, essa essência de formar o jogador brasileiro mesmo. A gente quer formar logo para ir para a Europa e aquele jogador já tem que estar pronto para lá. Então, eu acredito que eu tenho muita fé, né, no futebol brasileiro, justamente pela ideia de que a matéria-prima da gente é muito boa. A gente sempre vai ter jogadores despontando aí e chamando atenção. Eu acho que é mais esse ajuste na lapidação. Chiquinho, é, esse amigo nosso, o Júnior, ele foi treinador do Sport de Recife, juniores e juvenil, acho que juniores também. E ele tem feito um trabalho legal na internet. É um profundo conhecedor na base. Agora, inclusive, ele colocou uma coisa que é interessante. Ele colocou o seguinte: a gente tem treinadores no profissional que não foram jogadores e são bons treinadores, né? Entretanto, quando o jogador já chega no profissional, para esse treinador, antes ele já teve que fazer o trabalho técnico. Ou seja, como você estava comentando, se por força das circunstâncias ou pelo excesso de jogos, de campeonatos, aquele atleta ele não é objeto de um trabalho técnico, naturalmente, quando ele chegar no profissional, ele não vai saber cabecear, não vai saber conduzir com a outra perna ou chutar com outra perna. Ou seja, naturalmente a gente vai ter um jogador incompleto no profissional e que o treinador não vai poder fazer mais nada. E o futuro é ser escanteado. E o futuro é não vingar. E aí Na tem- verdade, e é não aí- consolidar sua carreira. E aí tem um vídeo do grande Tele Santana, e vocês já devem ter passado isso. Sim. Como é que você vai falar em parte tática se a parte técnica o jogador ainda não domina? Não sei se É exatamente. encaixa diretamente aí no que Nós até o que o Júnior falou. expusemos esse vídeo aqui, que é perfeito. Mas é um problema de CBF, dos clubes. O que eu vou falar aqui, que eu não. O Brasil, a gente fala muito, a imprensa fala muito de treinador, do preparador físico, treinador de goleiro, do diretor do CEO, agora que entrou o CEO, do diretor executivo. O que eu penso é que o Brasil precisa ter bons presidentes de clube. Olha o que eu vou falar, pode ser até uma polêmica grande. Nós não temos bons presidentes de clube. O último grande presidente da CBF foi Ricardo Teixeira. De lá para cá, quem foram os presidentes da CBF? Então aí você vai querer botar a culpa no treinador, no diretor de futebol, no preparador físico, mas o cara que assina ali, Que faz o planejamento, que faz né? o planejamento, que assina o nome, bota a caneta ali, esse cara, ele ainda não tem a capacidade que merece o futebol brasileiro. E acontece isso nos clubes. A coisa tá solta, na verdade. Eu posso falar que essa experiência de 20 anos, já participei de grandes clubes, chega o treinador lá, o presidente do primeiro ano não sabe de nada. Menos de um ano ele já está dando regra, o que vai fazer, o que não vai fazer. O Mota sofreu e sofre isso, né? E a verdade é essa. Vamos botar para o lado da CBF. Qual foi o último grande presidente que a CBF teve? Tirando os envolvimentos dele que teve, que eu não entendi nada. Estou falando a parte de futebol. Qual foi o último grande? E coincidência ou não, na realidade foi quando a gente teve, fazer justiça, o último título dos grandes craques. A realidade é essa. De qualquer forma... Olha o que acontece quando o Mano foi convidado para a seleção brasileira. Qual foi o principal pedido do Ricardo Teixeira, mano? Nós estamos com a seleção já com a idade avançada e nós precisamos fazer uma renovação da nossa seleção. Ele sentava aqui junto com a gente aqui e discutia tudo. Teve uma visão estratégica, né? Por quê? Mas... Eu vejo, Mota, já conversamos algumas vezes sobre isso, inclusive para o momento. Eu tenho visto os clubes,
a maioria dos clubes do Brasil tem clube que tem 10 observadores, 20, ou chama de scout, ou do que for, sabe? No passado era olheiro. E nunca vai deixar de ser olheiro, não. Mas quem tem o poder da caneta? Mas entenda só, o Mota falou 20 observadores. Tem clube que tem 20. Tem clube que tem 20. Achando que na verdade, que nós temos por aí joias prontas, maravilhosas, que nós precisamos ter mais observadores para descobrir onde é que tem essas joias, porque os outros times do lado também têm vários observadores. A gente vai em competição, a gente chega a ver um grupo de 10 observadores de clubes diferentes, todos juntos ali, assistindo o jogo, né? Mas cadê o jogador? Mas cadê o jogador por quê? Por que não tem um jogador? Simplesmente por uma coisa, porque o jogador não está sendo formado. Ao contrário de se ter tanto observador, a gente precisa ter formador dentro do clube. É básico, a gente não adianta querer reinventar a roda, não. A gente vai observar o jogador, vamos verificar que ele tem algumas valências, mas ele não terá todas as valências na base. Quando ele chegar ao clube, ele vai precisar de trabalho. Então, é burrice, é idiotice achar que você vai achar um jogador pronto. Me perdoe pelas palavras duras, mas na verdade é isso, Mota, sabe? Não adianta a gente ter uma infinidade de observadores num clube se esses jogadores, quando chegam no clube, eles não passam por um processo de continuidade de uma formação. Porque hoje quem está formando, na realidade, o jogador, onde deve ser formado, sabe quem é, Mota? É a escolinha. Porque a escolinha ainda faz o trabalho técnico. A escolinha ainda faz aquele beabá. E o clube hoje está se negando a fazer esse beabá. O clube só está focando nessa parte tática, que também é importante, mas de forma nenhuma o clube tem que deixar de fazer o trabalho de aprimoramento da técnica de um atleta. Isso é constante. E como nós falamos aqui um pouco antes, é o treino que forja, que faz, que fabrica, que produz. Se nós não tivermos o treinamento, naturalmente vai acontecer o esquecimento. Para a gente ter excelência em alguma coisa, nós precisamos de fato ter repetição dentro de um projeto desenvolvido. Dentro de um projeto desenvolvido. Então, se eu quero ter um zagueiro que tenha capacidade de fazer uma construção de jogada, ele tem que ser trabalhado para isso. Se eu quero ter um lateral que tenha a capacidade de dar uma assistência numa linha de fundo, ele tem que ser trabalhado para isso, ele tem que ser produzido. Ou vocês acham que o lateral ele já existe, ele nasce? Na verdade, em muitas situações, você mesmo até já falou para a gente, que vários desses jogadores, eles são adaptados numa função. Eles têm que ser formados dentro do clube. Porque em algumas circunstâncias, você não tem um atleta com aquele perfil para aquela função. Isso vai ser feito aonde? É no profissional? Não, é na base. Então, você achar que você vai descobrir o grande lateral lá em Rondônia, ou então o grande extrema lá em Rio Branco, não, muitos desses jogadores é fabricado dentro do próprio clube. E eu acho que nós estamos pecando por isso. É um grande erro, é uma grande confusão que está tendo na base, e aí vem no que você está falando. Tudo está acontecendo porque, na realidade, nós temos um órgão, que é a CBF, que, na realidade, está deixando a coisa solta. Não existe planejamento. E para atrapalhar o processo, isso é uma leitura minha, uma opinião minha, para atrapalhar o processo, o que é que acontece? O que antes acontecia naturalmente, que era a formação natural do atleta, porque ele estava jogando na rua, ele estava se lapidando naquele processo natural de formação, porque você tinha campos à vontade no passado, você tinha educação física nas escolas que de alguma forma
colaborava. Hoje nós não temos. Hoje nós não temos, então não está tendo uma formação natural daquele atleta. É necessário que esse atleta se forme dentro do clube. E o clube está sendo displicente nessa formação. Não, Ora, o clube não tem tempo para trabalhar. ora, porque não tem tempo para trabalhar, porque disputa tanto campeonato, mas isso tem a ver, Chiquinho, também com o seu planejamento, Exatamente, entra aí, enquadra nisso. com o planejamento do próprio clube. Ele tem que se planejar para ele ter um momento para disputar e ter um momento para formar. Né? Ora, simplesmente por displicência mesmo, por falha. Reginaldo, eu posso falar assim, só por uma coisa que o Mota, não sei se já foi ou deve conhecer, mas eu fui mais recente. Montevidéu é uma capital do Uruguai que é menor do que Salvador. Sim. Você não, se você já teve de ir, você não vê um bairro que não tenha no mínimo 8, 10 campos. O último ano que eu fui lá foi em 2019. Eu fiquei impressionado que eu passava pela rua 2, 3 campos, os meninos jogando com escolinha, com camiseta, ou jogando pelada na rua, jogando baba deles lá. Mas aí eu ia caminhando, o ônibus ia passando, e eu mais campo, mais campo, mais campo, mais campo. Aí você está vendo a qualidade dos jogadores uruguaios, como melhorou. Eles têm muito espaço para praticar. Você aprende brincando, se divertindo. Exatamente, Você aprende se divertindo. Mas ele vai ter que ter um lugar para... Tem que ter um lugar para fazer isso. E hoje a gente está vivendo um momento que a gente não tem. Esses locais estão ficando cada vez mais escassos e a gente não está tendo um gerenciamento no órgão que deveria gerenciar o futebol brasileiro de uma forma competente. A gente está tendo esse vácuo e, naturalmente, a nossa formação, vamos torcer, né? Eu também tenho fé. É importante isso que Chiquinho falou sobre que os presidentes de clubes, as pessoas que comandam, eu vou abranger mais isso. Não são só presidentes, são os dirigentes. O que é que ocorre? São vários problemas que estão atingindo o futebol brasileiro. A gente não pode achar que o futebol brasileiro revela como antes, que não revela como antes. Entendeu? Então, grandes problemas acompanham a formação dos clubes no Brasil. Os clubes no Brasil dispensam muitos jogadores. Eu vi agora que um grande clube do Brasil vai fazer uma grande reformulação e deve dispensar talvez até 100 atletas. Tem clube grande que o ano passado, que a gente tem conhecimento, dispensou 120 atletas, a média de 10 por mês. Então, atleta é para ser formado, trabalhado, não é para ser mandado embora. Um clube que mandar 50, 60, 80 jogadores no ano está trabalhando mal. Está trabalhando mal. Então, os clubes. E outra coisa, mudam muito. E eu vou falar aqui do Flamengo, porque o Flamengo agora mandou embora Noval, que é um dirigente que tem 15 anos. Então, existem muitas mudanças nas direções dos clubes, nos comandos do clube, na sua divisão de base. E quem chega, muda tudo. Então, divisão de base não é para ter continuismo, mas é para ter continuidade. É um trabalho que é feito a médio e a longo prazo. Então, a divisão de base joga muito, tem muita competição. Os clubes têm clubes que poupam jogador, que bota seu time sub-17, porque tem jogo. Só a CBF faz uma série de competições. Competição demais, a gente já falou aqui, não melhora o jogador. Não melhora o jogador. Então o jogador não treina, o país está cheio de campo sintético, em que a maioria dos campos sintéticos que joga é adulto. Então, a pessoa da região, ele não usufrui o fato de ter um campo sintético na formação. As pessoas hoje, independente, dizem assim, mas se cobra muito para se ganhar. Não é só isso. Qual
a colaboração que as escolinhas, que é um segmento importantíssimo, porque o primeiro pensamento de um pai, quando quer botar seu filho para jogar, é botar numa escolinha. O que é que já foi feito a nível governamental, a nível de federações, para ajudar a aumentar o conhecimento dessas escolinhas? Então, a base do Brasil passa pela iniciação. A iniciação quase sempre é com a escolinha. Então, o Brasil tem competição demais. As escolinhas disputam competições demais. E ninguém se preocupa com o principal, que é a qualidade de ensino. A qualidade de treinamento do Brasil não é boa. O Brasil muda muito o dirigente, base, muda muito o treinador, dispensa jogador, então fica sempre um ambiente de instabilidade, um ambiente de pressão em cima dos atletas. Os atletas saem de um clube, ele quer fazer teste em outro, o pai se preocupa logo em colocar ele em outro clube, o pai não se preocupa. Será que meu filho está cabeceando bem? Será que meu filho está chutando bem? Será que meu filho está preparado realmente para jogar? Então isso tudo somado faz com que o Brasil não seja nenhum modelo, nenhum exemplo de formação de jogador. Aqui nascem craques. A gente vai ver João Pedro, vai continuar vendo, mas cada tempo em quantidade menor. Então, é preciso realmente cada um fazer sua parte. Mas o Brasil tem muito erro desde a sua iniciação, os clubes começando muito cedo, pegando meninos de 7, 8 anos, botando para treinar, dando punição, mandando embora, dispensando. Você sabe o que é dispensar um menino de 8 anos? Olha o trauma. Pensar um menino de 9 anos. Então, por isso que eu continuo com aquele amigo de Minas que me liga, que diz que o filho dele arrebenta e me mostra os vídeos, mas ele disse que só bota jogador em clube com 14 anos, porque ele acha que se o jogador for para o clube, ao invés dele melhorar, é claro que a gente não pode generalizar. Isso que a gente fala, tem muita gente trabalhando certo, tem muita gente com bem intencionado. Nós não somos donos da verdade, mas de um modo geral, esse pai me manda, porque ele vê nossos podcasts e gosta, e que a gente diz verdades, e ele diz: Mota, não boto meu filho em clube até 14 anos. Até proposta financeira eu já tive, mas eu quero que meu filho brinque, jogue à vontade e não tenha medo um dia de ser mandado embora. Eita, eu acho que ele está certíssimo. Para finalizar, eu vou pedir a Pedro para colocar o vídeo 3, para mostrar o fundamento técnico, não de um brasileiro, mas de um jogador que foi destaque agora nessa Copa Mundial. Gostei do overlap. Isso é outra cultura. O Brasil não forma laterais. Nós precisamos da chapa. Volta novamente aí, Pedro, por favor. Isso é ótimo. Isso aí é fundamento técnico. Isso aí é fundamento técnico, independente de toda a dinâmica da passada de João Pedro, que criou esse espaço. Mas a viradinha no pé que Palmer dá, porque o drible é um engano, né? Depois o gesto, a menção do primeiro chute que faz o zagueiro cair para ele ficar livre e simplesmente empurrar a bola com perfeição na chapa. Quer dizer, Prova de que a técnica quebra a tática, né? perfeito. Mas é que o grande TV falou, você não pode ensinar a tática se o primeiro você não tem a técnica. E ela E esse rapaz que fez esse gol aí, eu assisti uma vez um vídeo dele com um treinador dele de base, ele trabalhando esse tipo de finalização aí.
Não sei se você já viu, tem na Não, internet, não. É. ele treinando com o treinador dele, os dois no campo, sozinhos, sem goleiro, sem nada. Para jogar Ele desse nível batendo. tem que ser treinado. Tem que ser treinado. E ele, acho que esse foi o segundo ou terceiro chute dele, muito semelhante. Tentou. Teve um que a bola passou raspando a trave, né? Exatamente. Depois E ele... você vê a elasticidade dele. Ele tem, o corpo dele. Mas isso nos remete a algumas coisas. Primeiro, o overlap. Quem lançou no overlap no Brasil foi o finado Cláudio Coutinho, que o futebol precisava de overlap, de ultrapassagem. A pessoa que ultrapassa ali, o atacante que ultrapassa, ele induz ao defensor que está vindo que ele ia receber a bola. Porque é natural quando uma pessoa faz o overlap, que ele receba a bola. E aí então ele foi em direção do jogador, antecipando que o atacante que projetou na direita ia receber a bola. E ele habilmente não lançou, viu o caminho desobstruído e chutou com técnica, com qualidade, que não adianta goleiraço que não vai pegar uma bola daquela. Ali é um pênalti em movimento. Agora, o que é que nos remete a lembrar isso? Quem é que faz mais overlap? Laterais. E cada vez nós estamos fabricando menos laterais. Como nós vimos no futebol europeu, que não tinha laterais no passado. E o futebol europeu hoje tem laterais. Então, laterais de qualidade no Bayern de Munique, laterais com qualidade no Paris Saint-Germain, lateral com qualidade no Chelsea, entendeu? Então, o Brasil está deixando de fazer laterais, porque os treinadores, dentro de suas táticas, que é linha de 4, os laterais não apoiam, não sobem. E o que você vê é o Brasil infestado de treinadores de laterais estrangeiros, quando o Brasil era pioneiro em fabricar laterais. Então, a base não fabrica lateral, porque os laterais não apoiam. Os laterais não passam do meio de campo. Os laterais não são agressivos. Os laterais não fazem overlap. E de forma que o overlap é a melhor maneira de você furar bloqueios defensivos. Então, muito bom esse vídeo. E nós da base precisamos pensar e ter vontade de formar laterais. Porque um grande time tem que ter 2 grandes laterais. Nós não temos laterais, Motas, hoje no Brasil, na verdade, justamente porque nós estamos com a crise de formação de jogadores no Brasil, inclusive laterais. A gente não está formando, inclusive laterais, que é algo extremamente específico, né? Extremamente específico. A gente está chegando ao final. Quero agradecer, Chiquinho, aí pela sua participação. Muito bom ter você aqui. Passou rápido, né, gente? Falar de base é uma maravilha falar e a gente está com uma pessoa aqui que entende tudo de base, que é Newton Mota, e eu tive a felicidade de começar na base, e a base ensina muito. A base ensina que, por exemplo, no meu caso, como treinador de goleiro, que você com uma bola ou 2 bolas, você pode treinar 8, 9 goleiros. A base ensina a você trabalhar no caos, né? E hoje até esse caos, os treinadores estão perdendo essa oportunidade de ter o caos. Hoje ele chega a ter um gramado sintético, sei quantas bolas, sei quantas, tudo. Mas e aí na hora de dar o treino, de você melhorar o jogador? O bom treinador é quando você olha para a equipe dele e você vê que ele consegue melhorar os seus jogadores. Aí você vai ver uma temporada, começou o lateral de um jeito. Quando ele terminou a temporada, ele terminou de outro jeito. Aí você vê o trabalho do treinador. Mas, infelizmente, o Brasil aqui, a gente olha muito para resultado e já está caindo isso na base já há muitos anos. Treinador de sub-17, sub-15 sendo demitido. A torta é direita. Né? Então, eu acho que a gente conversa aqui, mas quem tem o poder da caneta que tem que resolver, porque senão as nossas palavras saem ao vento e não tem. É por isso que a gente aqui, Chiquinho, a gente faz esse movimento, sabe? É muito gostoso falar sobre uma coisa que nos dá prazer, e futebol nos dá muito prazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala com o propósito de alguma forma, reverberar nos espaços, nos 4 cantos do Brasil, porque a gente quer, de alguma forma, contribuir, entendeu? Fazendo esse movimento. Nós fazemos um movimento aqui defendendo
justamente esse aprimoramento técnico dos atletas, fazendo críticas, inclusive, positivas à falta de planejamento da CBF, dos próprios clubes, das federações, né? Não de uma forma pessoal, Porque contra A, B ou C, não é a gente não necessariamente está isso. aqui para sair atirando pedra Não, em não, todo de forma mundo, nenhuma. que Agora, a gente tem vidraça que, também, não a gente, precisa. a gente tem que trazer à mesa o que está acontecendo. A gente não pode jogar para debaixo do tapete, né? Então, infelizmente, no futebol e no futebol profissional, tem muito isso, né? Quando você tem os amigos ali, você acaba, não, vamos jogar aqui. Se tem alguma coisa errada, vamos jogar por debaixo do tapete e vamos manter esse grupo. Então, isso tem atrapalhado muito o futebol brasileiro. Eu acho que um declínio que a gente tem tido tem acontecido muito por isso. Vamos pedir a Deus aí que a ajuda de Ancelotti, o Brasil possa ter uma boa performance na seleção, né? E que a gente consiga ter paz, que eu acho que isso é o que nós precisamos também, né? Para que tenhamos uma gestão melhor no futebol brasileiro e que isso seja focado muito no seu início, nessa iniciação que Mota tanto fala aqui, tudo começa na iniciação e isso não é difícil você, a CBF, olhar para as escolinhas, cadastrar as escolinhas, criar critérios, a gente não está falando aqui de desfazer de qualquer forma, mas criar critérios para selecionar escolinhas, entendeu? Que tem um nível de organização tal necessário, porque tudo é investimento e requer você ter transparência, né? Mas que haja investimento nisso, porque na medida que nós tenhamos um investimento nas escolinhas, não tenho dúvida nenhuma que é um boom assim, ó, no crescimento do futebol brasileiro, porque nós vamos ter atletas que vão chegar já nos clubes com um nível melhor, entendeu? E nós temos ainda e bastante no Brasil pessoas abnegadas que estão nos diversos campos de futebol desse Brasil, em Amazonas, em Salvador, no Rio, em Curitiba, nos 4 cantos do Brasil, não tem uma região específica, nós temos verdadeiros amantes do futebol que, do seu jeito, está contribuindo com esses garotos, na formação desses garotos. Eles só precisam de um apoio, e esse apoio tem que vir de uma forma mais organizada, e aí nós teremos sim, eu acho que teremos ótimos resultados. Fica um apelo aí para Romário, que está aqui é um senador, é uma pessoa que tem esse envolvimento no poder de decisão estratégico no Ministério dos Esportes, para que de repente pense em alguma coisa nesse sentido e essas escolinhas possam ser agraciadas. E aí vai, de certa forma, eu diria que diminuir um pouquinho do prejuízo que a gente vem tendo há muitos anos com o que está acontecendo nas escolas quando se resolveu, de certa forma, desprezar a educação física, que antes tinha um papel extremamente importante na formação dos nossos jovens. Pois bem, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Agradecer ao nosso convidado aqui, Chiquinho Cesósimo, pessoa que contribuiu bastante aqui com a sua experiência. A gente fica muito grato e feliz de ter uma pessoa do seu quilate, Chiquinho, da sua importância. Pessoas como essa, muitas vezes são anônimas. Ela não aparece para tantas pessoas, mas Chiquinho representa vários profissionais que têm feito muito pelo futebol brasileiro, né? Que veio de baixo, né? Que viveu tudo que poderia se viver na base, porque enquanto garoto teve esse sonho de ser um jogador de futebol, de ser um goleiro, e daí deu uma continuidade. Eu tenho certeza que é um homem realizado, porque chegar à seleção brasileira não é fácil, né? Chegar a grandes clubes que você chegou não é fácil, clubes como Grêmio, como Atlético,
São Caetano. São Caetano, isso não é fácil. E hoje está com outro projeto também, de certa forma, colaborando com uma iniciação num país, numa cultura diferente, né? A gente deseja que você continue tendo sucesso por lá, continue treinando seus goleiros árabes para pegar pênalti E ganhar jogo. e ganhar jogo. Se não ganhar jogo, é todo lugar, é assim. Uns é mais, outros é menos. Exatamente. Mas é isso aí, eu agradeço também e agradeço a Deus de poder ter me dado essas oportunidades. E os mais jovens nunca desistir de seus sonhos, né? Ter perseverança, ser resiliente, porque é difícil, mas é muito gratificante quando você conquista coisas importantes, ainda mais no futebol. E é prazeroso, né? Minutos. Bota. Agradecer, Chiquinho. Importante trazer, Chiquinho, uma pessoa como você aqui. Além do prazer, você é bom papo. Chiquinho é super querido, entendeu? Assim, no ambiente de trabalho. Dentro de comissão técnica, eu nunca vi um colega, que sempre às vezes tem briguinha, isso, aquilo, mas Chiquinho sempre se deu bem com todo mundo. E você, estando aqui no programa, está se mostrando que a Bahia tem possibilidade de ter grandes profissionais no cenário do futebol. A Bahia está importando muito profissionais, quando você demonstrou. Você morava em Amaralina, né? Eu e muitos Você outros, era da Amaralina, Amaralina. de Salvador, entendeu? E é um dos maiores treinadores de goleiro do Brasil. Então, a Bahia está importando muito. Nada contra você trazer pessoas de fora, mas está se importando muito. A Bahia não tem lançado jovens promessas que fazem divisão de base no seu diversos setores. E Chiquinho é esse exemplo. Então, lhe parabenizo, agradeço sua presença aqui, parabenizo pelo seu sucesso, todo feito através de sua competência, de sua dedicação, da sua confiança. Você foi seguindo colocações importantes. Quando chamaram você para a seleção brasileira, sabia o grau da importância. Quando você ganha uma Libertadores pelo Atlético, ganha uma Copa do Brasil, ganha 5 campeonatos mineiros, entendeu? A confiança em você, sempre seus goleiros se destacando, prova que você realmente... E você foi feito aqui na Bahia. Não foi curso de treinamento de goleiro no exterior em outro lugar, não. Sua formação foi aqui na Bahia. Por isso que você representa aqui um treinador jovem, um participante de futebol de base e de profissional jovem, bem-sucedido, que apenas pelo seu talento e porque pessoas acreditaram em você. Por isso é que a Bahia tem que acreditar no pessoal da terra. A Bahia é expertise em divisão de base e é preciso que os dirigentes tenham confiança. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Pedro, agradeço a participação de Chiquinho. Como eu falei no início, cada podcast para mim é uma aula. Então, foi muito gratificante absorver um pouquinho da sua experiência, que é incontestável. Então, muito obrigado. Pois bem, pessoal, a gente chega agora ao final do nosso podcast. Como sempre, eu peço para cada um de vocês contribuir conosco no sentido de divulgar esse podcast, de passar esse link desse podcast no YouTube, Aprendendo Futebol, e no Instagram, Aprendendo_Futebol. Divulga os nossos cortes, coisas, tenho certeza que de alguma forma vai contribuir para alguém da sua família, para o pai, para o tio, para o avô, que quer de alguma forma ajudar ao seu pupilo ser um jogador de futebol, ou então a sua garotinha ser um jogador de futebol. E o nosso papel é justamente esse, de alguma forma contribuir com esse projeto de vocês. Breve nós teremos novidade, teremos algumas coisas interessantes para colocar para vocês, na cabeça do professor Newton Mota aqui, forma de a gente contribuir mais ainda
né, a pedidos, mas por hora peço que vocês divulguem esse podcast nosso, divulguem também os nossos cortes e vamos com a gente fazer parte desse movimento pelo bem do futebol brasileiro, pelo bem da base do futebol brasileiro. Um beijo no coração.